Bom dia, eu sou Nathan Gabriel e vou falar sobre Sócrates, os sofistas e Platão. Ele nasceu em Atenas e foi considerado o pai da filosofia, pois ele trouxe o homem para o centro das discussões. Todos os pensamentos, nada foi escrito, tudo foi transcrito por seus seguidores, Platão e Xenofontes. E zelar pela verdade, a sua contribuição no campo da moral e de ética foi inestimável. São conhecidas suas frases: conhece-te a ti mesmo e só sei que nada sei. Essa última converteu em sinônimo de sabedoria e pressuposto seguro para os que desejam buscar o conhecimento. De certo modo, o pensamento de Sócrates funda a cultura ocidental e um dos seus alicerces mais remotos. Conferiu menos importância à natureza como objeto de investigação e trouxe o homem para o centro da discussão filosófica. Essa mudança propiciou as discussões morais e políticas da filosofia. Visto que estudar o homem não implica investigá-lo isoladamente, como, grosso modo, os pré-socráticos haviam feito com suas substâncias primordiais, mas principalmente investigar a forma como ele se relaciona consigo mesmo, com os outros homens, com as instituições e forças de controle da sociedade, e com as condições simbólicas que se originam dessas relações. Acima de tudo, porém, estava o homem no centro do universo. Daí a importância da frase que muito fielmente traduz o pensamento de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. A forma como Sócrates examinou essas mudanças foi outra inovação importante na relação do homem com o conhecimento. Foi a primeira vez que ficou clara a ampliação de um método de investigação filosófica por parte de um pensador. Sócrates colocava em prática sua busca da verdade por meio do diálogo com as pessoas, nas ruas e praças. O objetivo de sua busca era o conceito, nem sempre alcançado. Ele não escolhia idade nem classe social, tampouco havia grande satisfação em sua abordagem. Às vezes as pessoas se exasperavam com a inexistência de suas perguntas. Sócrates utilizava do recurso da ironia durante seus diálogos. Ele chegava para a pessoa e perguntava sobre um determinado tema, falando que ele não sabia de nada e queria ver como a pessoa iria falar sobre esse tema para ele. A parte do diálogo é chamada de refutação. É uma parte em que ele pergunta ao interlocutor e dá a chance dele dissimular e dele confirmar e comprovar do que ele está dizendo. Um dos métodos da refutação era a dialética. É uma forma de que deixasse quem está sendo perguntado dele não ter nenhuma dúvida do que ele está dizendo, para deixar ele não ser impreciso, ele tinha certeza do que ele estava dizendo, e quem pergunta dava certeza a ele. Um pouco sobre os sofistas. O contraponto ao método e ao pensamento de Sócrates era feito pelos sofistas. Em geral, os sofistas eram uma espécie de professores itinerantes que vendiam o próprio saber para quem pagasse por ele. Assim como ocorreu com os pré-socráticos, a maioria dos escritos sofistas perdeu, e o que sabemos deles nos chega por meio de outros filósofos. Nesse caso, os seus adversários diretos, que seriam Platão e Aristóteles. Por essa razão, deve haver muito critério na interpretação do pensamento dos sofistas, pois nem todos mercadejavam suas técnicas e sabedoria, só pensando no lucro. Não obstante o julgamento implacável que sofreram, os sofistas tiveram grande importância na consolidação da democracia ateniense, pois dominavam a arte da retórica, instrumento primordial em uma sociedade na qual os cidadãos tinham que fazer o bom uso das palavras para defender seus interesses. Além do mais, os sofistas foram excepcionais educadores, criando técnicas de ensino que perduraram por muito tempo na pedagogia grega. Dessa forma, uma vez que ambos representaram formas legítimas e opostas de se relacionar com o conhecimento e de transmiti-lo, não se pode falar de Sócrates sem fazer menção aos sofistas. Se vivessem hoje, seriam classificados como formadores de opinião, pois suas ideias, embora opostas, influenciavam um número grande de pessoas. Para Sócrates, a verdade era o bem supremo a ser buscado. Para os sofistas, a verdade era relativa. Cada homem trazia a sua consigo e esta era influenciada pelo contexto no qual era proferida. Como sofista, origina-se do vocábulo grego sofiste, que por sua vez deriva de sophos, que significa sábio. Esta era a
acepção original da palavra antes dela adquirir uma conotação negativa, em razão do confronto das teses sofistas com o pensamento dos filósofos clássicos de Atenas. Platão, por exemplo, referia-se às práticas sofistas como, de fato, até bem pouco tempo, os sofistas desfrutavam da má fama de se preocuparem tão somente em convencer alguém de qualquer coisa, não importando que argumentos usassem para isso. Em uma sociedade em efervescência política, como a grega do século V a.C., eram muito procurados para ensinar técnicas de convencimento. Os sofistas mais importantes foram Protágoras de Abdera, Geórgias de Leontinos e Hippias de Elis. Protágoras, nascido em Abdera, foi professor em Atenas. É o autor da frase que talvez melhor define o pensamento sofístico: o homem é a medida de todas as coisas. Assim, ele relativiza o conhecimento e todas as coisas do universo e realçava o humanismo. Eu vou falar agora sobre Platão. Platão foi um dos principais filósofos gregos da antiguidade. Ele nasceu em Atenas por volta de 427 a.C. Foi seguidor de Sócrates e mestre de Aristóteles. O nome pelo qual ficou conhecido era possivelmente um apelido. Aparentemente, ele se chamava Aristócles. Este filósofo se encontrava no limiar de uma época, entre os valores antigos e o novo mundo que emergia, o que lhe propiciou uma riqueza de ideias sem igual. Ele tinha o poder de abordar os temas mais diversos, mais com a força da paixão e da criatividade artística do que com a lucidez da razão. Sua obra é um dos maiores legados da humanidade, abrangendo debates sobre ética, política, metafísica e teoria do conhecimento.